Estou de volta com mais uma aula em teologia sistemática, e há uma aula que eu prezo muito, que é esta, porque ela é um nascedouro de um tempo. Em 1974, um professor brilhante chamado Jacim Arasquim me presenteou com os textos que ele tinha naquela época, era chamado datilografado. Ele havia terminado o seu período, a sua época de teólogo, dando aula de teologia sistemática no seminário anglicano. E chega à minha mão uma definição incrível do que é teologia sistemática. Então, bem-vindo. Começo citando Karl Barth, que diz: dentre todas as ciências, a teologia é a mais bela. Por quê? Porque é a que mais mexe no coração e na cabeça, e é a que mais se aproxima da realidade humana e que proporciona a mais clara visão da verdade procurada por todas as ciências. Tá aí. Então, como se fosse ontem, eu me lembro quando aquele professor me passou esta definição. O que é teologia sistemática? A teologia sistemática é a reflexão que se dá na comunidade da fé sobre o quê? Sobre a experiência original e atual dessa fé. Em relação com o quê? Em relação com a comunidade geral dos seres humanos, onde? No contexto da missão de Deus no mundo. Para mim, eu nunca consegui melhorar isso. Essa é a melhor definição que eu tenho de teologia sistemática. Vamos pensar, teologia. Teologia tem a ver com teós e o logos. O logos tem a ver com palavra, dito, razão. Por um lado, Deus se revelou em Jesus Cristo, de outro lado, um ser humano que tem a capacidade racional a quem a revelação se dirige. O teólogo Schamos afirmou que o vocabulário teologia significa razão ou discurso sobre a divindade. Mas foram realmente Clemente de Alexandria, Orígenes, que primeiramente entenderam e no final acabou chegando a Santo Agostinho, ao grande teólogo Agostinho. Então, o termo, ele entra na igreja a partir de Eusébio, lá naquele século, que tem a ver com o ano 260 a 341. E já a palavra sistemática deve ser entendido desde uma perspectiva diferente do que alguém pensa. Alguém acha que sistemático é algo fechado, não. Sistemático é algo coerente. O sistemático é a busca da coerência da fé. Como se fosse uma rede complexa de todos os temas, integrando os assuntos teológicos. Então, aqui que é a palavra sistemática. A gente usava muito a palavra dogmática, né? O primeiro livro que eu li chamava Dogmática Evangélica. O Karl Barth também chamava de dogmática eclesiástica. Mas a gente tem lutado para não usar mais a palavra dogmática, mas a palavra sistemática. Alguém fala assim, o que é heresia? Eu coloquei aqui uma definição. Heresia é quando você tem um disforme no assunto. Ele é verdadeiramente Deus? É. É verdadeiramente humano? É. Se você der ênfase demais num ponto, você cai na heresia. Então, a heresia é você dar uma ênfase em detrimento de outros aspectos. Bem, o fato é que nós preferimos a palavra sistemática mesmo, porque é um todo composto, né? Coordenação, proposições, princípios. Então, quando você pega um tema em sistemática,
todos os temas estão conectados. Não dá mais para fazer uma suma teológica como era na Idade Média. Quando eu digo sistemática, é o seguinte: eu estou falando de igreja, tem a ver com a criação, tem a ver com o propósito do Pai, tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com a escatologia, tem a ver com a salvação. Todos os temas estão interligados, como se fosse uma floresta que você visse tudo ao mesmo tempo. Essa é a minha ideia de sistemática, né? Não há mais a ideia de dizer tudo sobre tudo, como se falava em sumas teológicas. Então, a teologia cristã ela procede basicamente de uma coerência de fé, e essa coerência é sistemática. Não significa amarrado o assunto, preso ao assunto. Significa que tudo tem a ver com tudo. Cada fragmento teológico carrega todo o sistema, né? E é isso que é a verdade. Então, a teologia cristã, por natureza, ela é sistemática. Então, teologia é logos, e logos é sistemático. Então, que fique bem claro o seguinte: a elaboração metodológica é fundamental e vital para a vida da igreja. Então, existe uma forma de pensar na teologia sistemática, que é um método da coerência, e outras linhas de teologia também. Teologia é reflexão. Por que é reflexão? Porque reflexão é a elaboração teológica. O que é reflexão? É consideração atenta, meditação séria, raciocínio, aplicação do entendimento, ponderação, observação, comentário. Então, toda obra teológica, ela tem um caráter pessoal, porque ela acontece no interior do indivíduo. Claro que ela expande-se para o coletivo que é a igreja, né? Então, a teologia é sempre uma teologia a caminho. Por isso que eu usei aqui uma expressão, teologia viatorum. A teologia está a caminho, a teologia se faz na confluência e na caminhada da vida. No entanto, reflexão sempre conduz à interpretação de alguma coisa. Então, a reflexão verdadeira é a que culmina em interpretação. Interpretação tem a ver com hermeneia, com hermenêutica, uma reflexão hermenêutica. Eu gosto de uma afirmação de Macquarie, né, que fala sobre a teologia nas suas obras. Ele diz o seguinte: a teologia pretende expressar o conteúdo de sua fé particular na linguagem, ao ponto, mais clara e coerente possível. E continua: é provável que muitas vezes, ao longo do caminho, a teologia enfrente algo que escape à compreensão, ou mesmo a sobrepuja, mas jamais abandonará seu alvo de atingir o grau possível de inteligibilidade. Então, o alvo da teologia é a inteligência da fé. Estou agora mesmo aqui com um livro sobre teologia como a inteligência da fé em busca de compreensão. Então, teologia é buscar a compreensão numa linguagem mais clara, mais coerente e mais atual possível. É isso. Teologia sistemática é a reflexão que se dá onde? Que se dá na comunidade da fé. Então, a reflexão é pessoal, mas ela não é individualista. Por quê? Ela acontece num lugar próprio. O locus teológico é a comunidade da fé, dos que assumiram um compromisso com o Cristo da fé. Então, a reflexão de qualquer pensador teológico, ele tem que acontecer no movimento histórico da comunidade da fé. Então, ela entra em relação com a tradição teológica do passado, porque é a comunidade da fé. E se insere nos últimos resultados do diálogo teológico atual no mundo presente. Muitas vezes ela está muito na linha passada, né? Mas ela precisa traduzir a grande verdade que está aqui para o momento presente.
Então, a verdadeira teologia, a verdadeira atitude teológica, ela se nutre da situação vigente, não só, mas também da história do pensamento teológico em geral. Ela é memória, ela é presente e ela é esperança. Todo trabalho teológico precisa voltar-se constantemente aos grandes clássicos da teologia da igreja. Não só para se integrar na comunidade teológica da fé, mas para desenvolver e aprender potencialidades do seu labor teológico no momento presente. Então, eu estou falando não só de atitude teológica, mas de altitude teológica. Então, a altitude teológica, a atitude e a altitude teológica só floresce no meio dessa comunidade teológica, onde o diálogo, em última análise, não reconhece fronteiras de tempo e nem de lugar. E é só inserido nessa comunidade de fé que o teólogo pode falar à vida e falar à vida no momento presente. Então, a sua palavra se torna um pronunciamento social, porque surge a partir da realidade de um povo, embora nunca perca a sua individualidade. Então, a vocação de um teólogo é falar pelo povo de Deus e deve falar também contra esse povo para alinhá-lo com os princípios do Criador. É profético. Nesse caso, profere sua palavra a partir dos fundamentos das Escrituras. Não profere nunca desde um vácuo histórico. A capacidade profética da reflexão teológica depende de sua permanência nessa comunidade da fé, que sempre se abre ao julgamento da palavra de Deus. Teologia sistemática é a reflexão que se dá na comunidade da fé sobre o quê? Sobre a experiência original e atual da fé. Então, teologia não é esforço humano para alcançar a Deus. Todos que tentaram depararam com o desastre da Torre de Babel. O mesmo pode dizer dos que tentaram provar ou negar a existência ou o ser de Deus. Nenhum nem os outros conseguiram entender que Deus não é objeto de nossa pesquisa e não cabe em nossas provas, nem a favor nem contra. Deus não se deixa aprender. Por quê? Porque Ele é. Ele é o fundamento de toda a existência. Então, é a experiência original e atual da fé. Então, Deus se revela em Jesus de Nazaré. Esta experiência, tanto no mundo bíblico como em Jesus, é a experiência original da fé. Ele revela a si mesmo, embora continue oculto e misterioso, inesgotável. Então, misterioso no sentido de que ele é inesgotável. Então, a verdadeira teologia cristã, que é reflexão racional, nunca é racionalista. Por quê? Porque ela não pretende dizer tudo, ela contenta-se com a reverência e a humildade diante daquele que é, o eu sou. Então, o falar teológico é um falar de quem está orando. É uma proclamação como quem canta. Por quê? Porque crer é uma grande janela aberta à experiência do indizível. O teólogo, gente, permanentemente é um peregrino. Por isso que teologia é teologia viatorum. É teologia a caminho. Como disse alguém, já um teólogo, teologia é um caminhar de pés descalços pelos territórios da geografia do coração de Deus, dos propósitos divinos para a existência humana. Ao mesmo tempo, é isso, é o propósito glorioso de Deus na existência humana. Então, em conexão com o quê? Com a comunidade geral dos seres humanos. Então, a reflexão teológica busca se interpretar a experiência original e atual do Deus revelado para cada situação em que se encontra. Por isso, em conexão com a comunidade geral dos seres humanos. Então, a tarefa da teologia é declarar a verdade básica da mensagem cristã e interpretar essa verdade para cada nova geração. Ela precisa saber quais são as perguntas de hoje
para não ficar respondendo as perguntas de ontem para o povo de ontem que não está aqui. O povo de agora tem novas perguntas e a revelação de Deus tem respostas. Então a teologia se movimenta sempre gravíssimo em dois polos: a verdade eterna de seu fundamento e a situação temporal onde a verdade eterna deve ser pregada, refletida e vivida, praticada. Por isso que a teologia está em conexão com a comunidade geral dos seres humanos. E ela tem que ler a realidade, estudar a realidade, compreender as culturas para atingir com a mensagem do quê? No contexto da missão de Deus no mundo. Então, a teologia é a atividade que se dá no interior de uma missão. O propósito é a participação na missão de Deus no mundo. Este é o alvo máximo, Missio Dei. Então, toda a teologia ela precisa trabalhar nessa dimensão de buscar qual o contexto da missão de Deus no mundo. O chamado cristão é um chamado para o mundo, porque o mundo também é um mundo que foi criado para Deus. Como já diziam os reformadores, o mundo, a criação, é o Theatrum Gloria Dei, isto é, o teatro da glória de Deus. Então, a tarefa teológica é tornar-se veículo da missão de Deus no mundo, para a honra, para a glória do Criador. Eu termino dizendo que teologia é amor a Deus. Por quê? Porque o amor faz pensar. Repito mais uma vez, quando a fé seduz a razão, nasce a teologia. Quando esta fé crescente se move dentro de nós. Quero finalizar com uma declaração de Tomás de Aquino. No fervor de sua fé, a pessoa ama a verdade que crê. A revolve no seu espírito e a abraça, procurando encontrar razões para o seu amor. Isso é estudar teologia. Parabéns pela escolha. Mais uma vez, bem-vindo.